Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Olá, caros telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica, que faz a unificação da ciência, da filosofia e da espiritualidade. Então, há muito tempo que a humanidade vem esperando e precisa muito de uma ciência espiritualizada, de uma ciência que considere os aspectos imateriais, os aspectos psicológicos, os aspectos até espirituais da existência do ser humano e da vida social, inclusive. Então, aliás, não somente essas ciências humanas, mas inclusive as ciências biológicas, as ciências da física, que precisam considerar muitos elementos que são fornecidos pela metafísica. Então, os livros de trilogia analítica estão todos à disposição dos senhores. Se vocês quiserem, além de entrar no site da Próton, que está aí no visor, para fazer o seu pedido, também poderão solicitar pelo telefone que está aí no visor, código 11 3032 3616. Eu vou mostrar aí o exame de sangue. É o seguinte, eu até vou consultar a doutora Julieta, né? E se ela, lá em Cuba ou lá na Espanha, eles estudavam as causas psíquicas dos problemas, seja na faculdade, em geral, os médicos. Não, Dr. Kep. Alguns médicos tinham uma percepção mínima, mas era sempre mais no sentido somatopsíquico, que a doença causaria um problema psíquico, e não que a origem dos conflitos, do pensamento, da filosofia de vida, dos sentimentos, causaria problemas no físico. Então, isso falta nas faculdades de medicina, sim. E na faculdade de odontologia tem a Marcinha, que é dentista, né? Lá falava muito em fatores psicológicos. De maneira nenhuma. Na odontologia, menos ainda, né? Não se consideram esses fatores emocionais. É claro que a partir de 82, com os estudos da trilogia, nós viemos desenvolvendo esse trabalho de odontologia psicossomática e hoje alguns dentistas já admitem, né, essas questões emocionais. Eu atendo alguns clientes em psicanálise que fazem tratamento com vocês na clínica. Então, a conscientização cura doenças periodontais, né? Incrível. Por exemplo, os dentes que estão moles, que vão cair, sim, com a conscientização da problemática psíquica, os dentes voltam a se firmar na boca. É impressionante. É impressionante. Acontece isso mesmo, porque a pessoa, ela vê a causa psíquica e isso melhora a imunidade dela, né? Melhora a questão energética, imunológica, e dá uma reparação óssea. É, impressionante. Então, na odontologia, se a pessoa tem uma conduta equilibrada, ela tem também a arcada dentária, né? Bonita, que mostra assim uma regularidade muito boa. Então, é importante, né, que as pessoas, isso são mais as mulheres, né, que gostam de se enfeitar, de usar batom, rouge, gosta de vestidos bonitos, pensa que a beleza vem de fora, né, que vem da roupa, que vem do corpo, e não é isso. A beleza vem do quê, né? Vem da atitude boa.
Equilibrada, né? Escuta, eu queria lembrar que existe um sonho recorrente a muitas pessoas que elas estão perdendo os dentes estão caindo, mostrando uma relação direta da vida psíquica com a vida bucal, viu? Com a saúde bucal. Isso dá certas análises muito interessantes. Na questão da estética que o senhor está falando, interessante, porque quando a pessoa tem virtude, quando ela é mais equilibrada, o organismo dela também fica mais bonito. Então, independe da maquiagem ou dos vestidos, né? Se ela tem mais equilíbrio, ela fica mais bonita, né? Inclusive a parte dental, né, doutora Márcia? Até a parte óssea da estética da face depende dessas boas atitudes. A pessoa, por exemplo, muito voluntariosa, criança que fica muito nas vontades, ela tem um desenvolvimento muito grande assim do queixo. Prognatismo, né? Prognatismo. Então, é relacionado a esse voluntarismo. Então precisa tomar cuidado, senão ela acaba virando macaco. Dá umas deformações, né? Em vez da gente ter vindo do macaco, A pessoa vira macaco. como falam, né? Então a gente está virando macaco. Agora, uma coisa interessante na física. O César lembra, né, da questão da inversão da física, qual é? Nossa, essa questão da inversão da física é fundamental para a gente entrar num universo completamente diferente de sanidade. Por exemplo, Dr. Kepp, o próprio nome física diz que é o estudo daquilo que é sensorial, que é material. Quando, na verdade, o senhor propõe, com a descoberta da inversão, o senhor propõe a desinversão da física, que não é estudar propriamente o elemento secundário, a matéria, mas é estudar o elemento primário, que é a energia, que o Tesla descobriu já há mais de um século, né, Dr. Kepp? A chamada energia escalar, que o senhor chama de energia essencial, porque sem essa energia nada pode ser criado e nada pode existir com saúde, se não estiver captando constantemente essa energia. Sempre aí com o motor, com Então, o ventilador. O melhor exemplo que a gente tem aqui no campo da tecnologia é, por exemplo, uma tecnologia de ímãs ressonantes, com energia ressonante. Por quê? Porque esse motor aqui ele tem ímãs que captam naturalmente a energia essencial do ambiente. E através do princípio de ressonância, eles estão captando e retransmitindo para o ambiente essa energia de vida, de saúde. E isso acaba pegando no nosso organismo e todos os organismos vivos, levando saúde e bem-estar, né? Esse ventilador, por exemplo, ele capta essa energia ressonante da onde, né? Essa energia vem do ar. Não é como o motor, por exemplo, do avião, do carro, que tira a energia da gasolina, que tira a energia da matéria. Então, essa questão de tirar a energia da matéria é a questão mais errada da física. Todos fazem a mesma coisa, Dr. Kepp. O Newton, o Einstein, a física quântica, todos eles vêm da matéria, tentam tirar a energia da matéria. Então, ao invés de física, o nome deveria ser energética. Sim, energética. Estudo da energia essencial proposto pelo Dr. Kepp mesmo. Então, aí, por exemplo, o senhor citou os outros autores, né? O princípio do Albert Einstein, né? Energia é igual ao movimento, né, da matéria ao quadrado. Exatamente. Em física, quando eu estudava, nós aprendemos que a energia pode ser expressa na forma de massa em movimento. E a fórmula do Einstein, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, diz que a energia vem da massa em movimento. E isso é uma inversão, porque a própria massa ela é energia, né? Então, na verdade, a massa é uma consequência da energia e não o contrário,
Então, tirando a energia da massa, tira um pouquinho de energia, né? Talvez a gasolina, né? 10%, 7%, e o resto joga assim no ar, joga no mundo, né? Contaminando o ser humano, contaminando a matéria. E a questão agronômica, né? Então, Dr. Kepp, a questão agronômica, nós fazemos o mesmo que fazemos com os motores a combustão poluindo o ambiente, a gente coloca fertilizantes que vão destruir as plantas e estamos mexendo agora até na genética das plantas. Agora, ao passo que se a gente usasse uma tecnologia como essa aqui, por exemplo, do Kepp Motor, ele está emitindo magnetismo, uma energia natural para as plantas. Então, isso evitaria, por exemplo, pragas nas plantas, o que evitaria o uso de pesticidas. E você não precisaria estar mudando a genética das plantas, que também altera o nosso DNA. Então, o uso da tecnologia magnética ressonante é a última palavra para a saúde do planeta Terra. Sabe que uma pessoa que comprou esse ventilador fala o seguinte, que esse ventilador não enferruja, tem a parte de ferro. Então, por que não enferruja? Então, Dr. Kepp, nós fizemos testes em laboratório com bombas hidráulicas, que as bombas são submetidas à água, muita umidade, e todo mundo sabe que o ferro na água vai enferrujar rápido. Então, nós comparamos dois tipos de bomba, a convencional e a feita com o Kepp Motor. Incrível, deixando parado depois 2 semanas, a bomba convencional estava o eixo totalmente preso. E o Kepp Motor parado também, funcionou o eixo totalmente livre. O que significa isso? Que ele é alimentado pelo magnetismo. O magnetismo, ele sustenta a matéria no seu estado natural. Então, não é só o metal, né? O ferro que não enferruja. O ser humano, usando essa energia, também não enferruja. Isso. É boa ideia. Melhora o sangue, ele vai envelhecer menos, vai ter mais saúde, é tudo isso, né? A pessoa pensa, né, que para conservar a saúde, conserva através de medicamentos, conserva através de elementos materiais, né? E não que a saúde vem do interior, da vida psíquica. E outro grande engano que cometeram foi do Charles Darwin, né? Charles Darwin também foi terrível essa confusão que ele fez, porque quando a gente tenta dar uma explicação vindo da matéria, o resultado é catastrófico. Então o Darwin sugeriu que os seres mais complexos, como o ser humano, vinha de seres mais simples. E não é assim. O ser mais simples vem do ser mais complexo. Tudo vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Isso é uma inversão que o Darwin causou. Então, essa ideia dele, né, que tudo vem do nada, né? Exatamente, Dr. Kepp, é absurdo. Como a física também, né? Estão tentando, né, criar vida, né? Os cientistas querem criar vida. E por mais que eles façam, essa vida não surge, né? E o senhor sabe que uma consequência muito nefasta para o conhecimento desse pensamento é, por exemplo, que quando eu adoto essa ideia darwinista, eu procuro esquecer a história do passado da Terra. Então, por exemplo, quando a gente olha uma pirâmide ou uma série de monumentos antigos que são obras incríveis, em vez da gente pensar que houve civilizações avançadas no passado, eu descarto isso imediatamente porque eu penso assim, bom, no passado só tinha homem das cavernas e macaco. Então a gente é uma cortina para não estudar a nossa história. César, será que houve de fato uma evolução do homem da caverna para nós? Não, acho que é uma balela, né? Então, houve uma evolução, uma involução. Então, isso é uma mentira contada pelo poder para que a gente seja escravinho, né? E aceite tudo que eles falam.
que tem que bastante ser modificada, né? As ideias sobre isso, que o que veio mesmo do passado é algo até superior, né? Que, como o César falou, né? Essas pirâmides, essas estátuas, né? Lá, na Grécia Antiga, no Egito, né? Aquelas colunas de lápis lazuli, né, que tinha num museu lá em Nova York, né, Dr. Kepp? Que são colunas incríveis. Isso aí não foi feito por índios ou seres das cavernas. Aquelas pirâmides que eles transportavam blocos com milhares de toneladas a mais de 500 quilômetros para fazer no período de vida de um faraó. O que é isso? E essas civilizações que já estão enterradas nas matas aí da América Latina, lá do México, são civilizações que deixaram marcas incríveis e super evoluídas, construções super evoluídas. Isso não era como agora as tabas de índios, de jeito nenhum. Então, isso vai de acordo com aquelas... o Antigo Testamento tem o Daniel, né? E ele fala sobre o sonho, da interpretação do sonho do Nabucodonosor, que a humanidade decaiu e vem decaindo. E agora nós estamos lá embaixo. Nós estamos bem lá embaixo mesmo, na era do ferro e do barro, né? Estamos bem decaídos. Hoje o ideal do ser humano é colocar pedaços de máquina no corpo, como se a máquina fosse o futuro humano, né? Fabricar seres É um humanos. absurdo isso. Inclusive a própria medicina, né, já teve fases muito mais no sentido da medicina energética, muito menos nocivo para os pacientes e com efeitos mais rápidos e duradouros. Essa questão de transplante cardíaco, né? A pessoa tirar o coração que está falhando e pôr outro. Então, eu falei com o Domingos, né, que é o primeiro que sofreu esse transplante cardíaco com o professor Zerbini, né? Eu falei, mas como é que o senhor se sente agora com o novo coração? Ele falou, bom, eu iria morrer com o meu, né, em 3 meses, e agora vou pelo menos durar 1 ano. Então, mas veja que interessante, né? Eu não falei para ele, mas se a pessoa não aceita o próprio coração, né? Os órgãos internos, o cérebro, tudo mais, se ele não aceita, então muda, põe outro rim, põe outro estômago, põe até outro tipo de, vamos dizer, de sangue, e não adianta nada. Está de acordo, doutora? Não adianta, porque se ele teve que tirar o coração, ele já estava rejeitando, né? Não apenas um órgão, mas o que ele significa, a vida afetiva, uma manifestação, né, de serviço para o outro. Então, se o paciente não conscientizar isso, ele vai atacar ou esse coração transplantado ou outros órgãos também. Sabe uma ideia que eu tenho? Se o ser humano não admite o criacionismo, quer dizer, Deus criando tudo, não tem nada que explique o que existe, porque tem uma ideia, né? Tropia e entropia. Interessante é que, se vocês verem no dicionário, tem entropia, mas não tem entropia. O que acha, César? Doutor Kepp, eu acho isso ridículo, porque isso mostra uma grande inversão, que a entropia é o processo de degeneração. Agora, para algo de se degenerar, enferrujar, envelhecer, sofrer entropia, ela tem que, em primeiro plano, estar trópica, estar saudável, estar polida, estar intacta. Então, antes da entropia, tem que ter a tropia, que é a lei de formação da matéria e manutenção das coisas no seu estado natural. Depois vem a entropia. Então, a física estuda uma coisa pequenininha e deixa de lado o maior.
a inversão. Invertido, é. Por exemplo, uma flor, né? Você vendo uma flor, ela vai murchando. Mas como é que ela era tão bela, tão bonita quando foi apanhada? Então, porque é o processo de tropia. Ela capta a energia essencial que forma ela com perfume e mantém ela nesse estado. Né? Como é que a criança, né, pequena, vai crescendo, vai se tornando adulta? Então, o que é isso? É tropia. Tropia. E por isso, Dr. Kepp, que crianças, quando elas estão crescendo, elas estão recebendo muita energia essencial para crescer, elas são crianças, são seres muito mais espiritualizados. Elas têm contato com o mundo espiritual muito mais intenso que nós. Né? Então, a gente tem que ver o seguinte, né? Por que é que o ser humano, ele consegue, né, se tornar cada vez melhor, mais alto, mais sábio, né? Porque recebe energia. Olha, nada no mundo existiria se não tivesse Deus criando. Nada. Não existiria conhecimento, não existiria ação, sentimento, não existiria nada se Deus não estivesse, vamos dizer, assoprando. Se Ele não fornece o que existe, não existe. A gente pode concluir que essa ciência invertida de hoje rejeita a causa de tudo que ela estuda. E o que mais está errado? O Isaac Newton. O Isaac Newton, por não conhecer a energia essencial, a energia escalar, ele criou a ideia de que a energia era composta de duas componentes, ação e reação. Então ele introduziu o capeta aí também, né, na ciência, né, Dr. Kepp? Introduziu a ideia do não, uma coisa que causa ação e uma coisa que breca a ação. Isso como se isso fosse a energia em si. E isso influenciou muito filosofias que vieram depois, como Hegel, com essa ideia de tese e antitese para dar síntese, um governo de situação com um governo de oposição para dar governo, e, na verdade, destrói tudo, né? Eu gostaria de avisar os nossos telespectadores que a Associação Kepp Pacheco de Ciência e Tecnologia é mantenedora de duas faculdades. Uma faculdade presencial, que tem a sede em Cambuquira, sul de Minas Gerais, e uma faculdade agora IAD, chamada Nossa Senhora de Todos os Povos. Por que Nossa Senhora de Todos os Povos? Porque essa espiritualidade que compreende essa ciência trilógica, ela é destinada realmente a todos os povos, a todas as religiões, a todas as nacionalidades e raças. Os nossos cursos são terapêuticos e também têm essa finalidade. Temos cursos, inclusive, em diversos idiomas. Nossos livros também em diversos idiomas. Então, os cursos são de graduação, de pós-graduação, oficinas, cursos de extensão. Então, vocês poderão se aprofundar muito e se beneficiar muito dessa ciência da trilogia analítica, entrando no nosso site da faculdade, www.faculdadekepppacheco.edu.br, e também no site da nossa editora e da nossa clínica. Então, até a próxima semana. Sem Deus, nada existiria. Até a próxima.